Fala time Microlins, tudo bem? Daniel Lira aqui, consultor de campo da Regional Espírito Santo. Hoje eu vim aqui falar com você que precisa aprender um pouco mais sobre funil de vendas, sobre estratégias para conseguir montar o seu PV. Então você está no lugar certo. A proposta do funil reverso é uma proposta que já foi apresentada no nosso Bom Dia Comercial. É uma proposta muito fera, muito interessante e até somativa, que serve como suporte para você montar o seu PV, trazendo clareza através das suas interpretações de dados, de informações. Você consegue ser muito mais assertivo, evitando assim algumas frustrações que você e o seu time comercial possa ter por não estar conseguindo desempenhar uma boa performance na hora de captar e tratar os seus leads. Então, se você está passando por isso, você está no lugar certo. Então, vamos para cima? Bom, galera, então vamos lá. Vou passar para vocês aqui como funciona esse processo do funil. Primeiramente, eu preciso pedir desculpa para vocês, porque eu não vou conseguir desenhar muito bem. Mas vamos imaginar que isso daqui seja o nosso funil, ok, pessoal? Tá aqui um funilzinho, beleza. Eu vou passar até aqui um vermelhinho aqui para ficar também tranquilo, para a gente conseguir ver, né? E aí eu preciso que vocês possam me responder juntos aí, né? Para a gente conseguir desenvolver quais são as camadas do nosso funil. No topo aqui do nosso funil a gente encontra o quê? Os leads, certo, pessoal? Aqui a gente encontra os leads. Na próxima camada a gente encontra o quê? Os contatos, né, pessoal? A gente vai lá e vai encontrar os contatos. Na próxima camada, qual é o nosso objetivo? Né? O agendamento. Todo mundo está me acompanhando? O agendamento. Qual é a nossa próxima proposta? São as visitas. E por fim, nós temos o quê? As matrículas, né, pessoal? A nossa venda, os nossos processos e etc. E aí, como é que funciona a metodologia desse funil reverso, pessoal? Normalmente você vai ter um funil levando de cima para baixo. Você precisa conseguir uma quantidade X de leads, vai trabalhando até você ter a venda propriamente dita. Só que a ciência do desenvolvimento, a ciência comercial, né, das análises comerciais, do marketing de vendas, marketing comercial, entendeu a lógica desse processo. Então ela conseguiu de maneira universal reverter o funil, oferecendo para nós o resultado, levando os processos de maneira inversa para a gente identificar quantos leads a gente precisa, ok? Mas vamos lá, vamos trazer isso para a prática? Vamos lá, se eu preciso de 30 leads não, pessoal, desculpa. Se eu preciso de 30 matrículas, quantas visitas eu preciso ter? É muito simples. Nesse caso, de maneira universal, nós vamos apenas multiplicar por 3. Nós precisamos, de maneira universal, de ter 90 visitas. Você coloca lá 90 visitas e vai conseguir suas 30 matrículas. Mas como é que eu faço para conseguir 90 visitas? Como é que eu faço para preencher esse processo de cima? Muito simples também, multiplica por 3, ok? Então, nós vamos precisar aqui, ó, de 270 agendamentos para a gente conseguir ter 90 visitas. Essa é a média universal. E como é que eu faço para ter essas 270? Eu vou precisar também multiplicar por 3. De maneira universal, nós vamos precisar de 810 contatos, 270 agendamentos, 90 visitas para conseguirmos o nosso objetivo final, que é 30. Quem inventou isso não foi a Movedu, não foi a Microlins, isso daqui é ciência da gestão comercial. E quantos leads eu preciso? Aqui, pessoal, já é aceitável uma margem de 60% a 80%, tá bom? Dessa perspectiva aqui de queda. Então aqui a gente trabalha com um número universal, mas se eu fosse olhar aqui na ideia da multiplicação por 3, eu ia ter um número muito grande. Mas vamos arredondar aqui, ó. Você tem 1000 agendamentos, 1000 leads. Esses 1000 leads está dentro dessa plataforma de 60% a 80%. Então você chega aqui às 810 e começa a trabalhar isso dentro do funil de vendas. Ok, pessoal?
Então essa é a nossa metodologia do funil reverso. E agora eu convido vocês para desenvolverem o quê? A perspectiva das análises que a gente precisa ter. Vamos lá. Nós temos 3 problemas aqui que precisam ser resolvidos. Primeiro, se a gente consegue contactar as pessoas, né? Mas elas não vêm para o agendamento, ou seja, se o problema está entre o contato e o agendamento, o problema 1, onde é que está o problema aqui? O problema 1 está no script. O problema 1 é script. Porque se você consegue contactar a pessoa, mas ela não vem para o agendamento, o nosso script está ruim, a nossa abordagem está ruim, a nossa forma de buscar esse agendamento não está sendo atrativa, não está sendo convincente. Onde é que está o problema? Script. Vai analisar o script que você resolve esse problema. Se nós temos um problema entre o agendamento e as visitas, o problema número 2, por enquanto eu vou deixar ele quietinho aqui, mas eu quero que vocês pensem nele, tá bom? E o problema 3, ele está entre as visitas e a matrícula. O que acontece se você tem pessoas visitando a sua unidade, mas você não está fechando matrícula? Aonde está o problema? Na negociação. Ok, pessoal? O problema está na negociação. Aí tem que trazer o matriculador para uma conversa sobre questão de objeções, quebra de objeções, persuasão, tem que melhorar a relação, verificar as possibilidades aí do preço, né? Se o preço está adequado à sua praça, ou flexibilizar as formas de pagamento. Isso influencia muito aqui no problema 3, que é entre as visitas e a matrícula. E o problema 2, vamos retomá-lo agora? O problema 2 é muito simples. Se você tem agendamento, mas as pessoas faltam, as pessoas não costumam vir, o índice de falta está muito grande. O problema está na acessibilidade, tá bom, pessoal? Acessibilidade. Esse problema, ele é um problema muito complexo, mas ele é um problema real, muito estudado pelo marketing de vendas. Nós temos aí um campo bem interessante para a gente poder discutir isso, principalmente em relação a farmácias. Hoje, as pessoas estão fazendo escolhas por lojas, por espaços que tenham, por exemplo, estacionamento. Não é o caso do nosso público-alvo, né? O nosso público-alvo são jovens e adolescentes, não estão nem dirigindo, mas os pais sim. Então, eu sugiro o seguinte: quando o agendador estiver nesta fase do agendamento para as visitas, na hora que ele vai fazer aqui, ó, o agendamento, ele se preocupar, usando uma proposta metodológica da antecipação, ele se preocupar, de fato, em saber como esse pai vai chegar até ele, vai chegar até a sua loja, a chegar até a sua escola. Então é importante, às vezes, se antecipar. Durante a ligação, perguntar se ele vai vir de carro, oferecer a proposta do Uber, indicar os possíveis estacionamentos para ele poder vir, indicar os melhores horários para ele encontrar um estacionamento mais apropriado, um espaço apropriado para ele poder chegar, porque senão ele vai se frustrar e vai embora. Durante o trânsito, ele vai entender que ele não vai conseguir parar o carro, ele vai embora. Porque essas questões, às vezes, não são tão importantes para quem está comprando, e sim para quem vai consumir o produto. Ok, pessoal? Então tem uma diferença aí. Da mesma forma que o menino jovem, quando ele vai fazer escolha pela escola, a gente precisa ficar atento se ele vai de bicicleta, se a gente vai ter um bicicletário disponível para ele, se ele for de ônibus, quais são os pontos de ônibus que estão próximos. Então, o matriculador aqui, o agendador, ele precisa deter esses conhecimentos para antecipar já essas objeções. Porque aqui nós temos objeções também, e são essas que estão ligadas à acessibilidade, tá bom? O visual da loja, às vezes a escola está no segundo piso, mas lá no primeiro só tem uma plaquinha, o paisagismo está muito alto, a fachada está muito alta, então as pessoas não encontram. Se o problema, pessoal, está no agendamento para visita, as pessoas não estão conseguindo chegar até você, e você precisa se atentar a isso. Ok? Mas você só vai ter essa análise se você realmente conseguir olhar para isso e conseguir interpretar esses números, beleza? Você consegue encontrar isso
lá na Lead Machine, quando você for lá ver medir a sua progressão de esforço, as suas análises de esforço, tá bom? Então lá você vai ter lá 2 funis de vendas, você vai conseguir ver lá o que você está fazendo, o que seus colaboradores estão fazendo, como eles estão negativando esses leads, como esses leads estão sendo tratados, quantos leads estão disponíveis ainda para serem tratados. Você vai ter isso lá na plataforma da Lead Machine. Mas o que eu vim falar aqui agora com vocês é como vocês conseguem interpretar isso. E muitas das vezes eu encontro alguns PVs, que esse é o foco do vídeo, assim, eu vou lá, vou fazer uma visita numa escola, vou abordar 50 pessoas, vou buscar 50 leads. Desses 50 leads eu vou vender para 30. O que está acontecendo? Se você busca 50, você acha que vai vender para 30, você está destoando aqui desse material, destoando aqui da lógica das análises de funil de vendas. Você não vai conseguir vender. Se você for aqui, ó, dividir, né, 30 por 1000, você vai encontrar a cada 100 você vende 3. Essa é a proporção. Você precisaria de 100 leads para vender para 3 pessoas. Então, se você encontra 50, você não vende para 30. Ok, pessoal? Então, você venderia aqui para uma pessoa, talvez para 2, no máximo. Então, quando você tem clareza a respeito dessa estrutura, você começa a montar o PV e começa a buscar as metas necessárias para você ter o resultado. Você precisa, de fato, ter 1000 leads todo mês para ser tratados, para você chegar num funil, num resultado final lá de 30 matrículas. Beleza? Ficou claro para vocês? Então, cada ação precisa ser contemplada nessa proporção, 100 para 3. Foi para a escola? Buscou lá 500 leads? Opa, legal, você está mais perto. Possivelmente você vai fechar com 15 pessoas. Foi em outro lugar, foi 200? Legal, mais 6. Então, a estratificação e o jogo das vendas é isso, é você entender que existem uma proporção de nãos para cada sim. E você tem que perseguir esse não com o mesmo entusiasmo que você persegue o sim, porque é somente através dessa proporção que você vai conseguir atingir seus resultados. Beleza, pessoal? Estou finalizando aqui. Se você tiver alguma dúvida, me chama no privado lá no meu telefone funcional, que eu vou conversar com vocês sobre isso. No mais, vamos para cima e até breve.